Oi, pessoal, boa tarde. A palavra do Senhor em Marcos 2:22 diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. E assim, Deus falou muito comigo através disso, porque muitas vezes a gente pede para Deus usar a gente, né? A gente se disponibiliza para ser usado pelo Senhor. E muitas vezes a gente não está preparado para isso. A gente tem muitas atitudes do nosso velho homem, do nosso eu, né? Porque às vezes não é só o vício em alguma coisa que te impede de receber de Deus. Não é só, muitas vezes, um vício na bebida, no cigarro, ou qualquer outra coisa que te impede de receber de Deus. Muitas vezes o seu próprio eu te impede de receber, porque a palavra diz que aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, muitas vezes, são as nossas vontades, as vontades da nossa carne. E muitas vezes não é só um vício em alguma coisa. Às vezes é o nosso eu, a nossa personalidade, né? Eu já fui um coração muito duro, sabe? Quem me conhece pessoalmente sabe que meu coração era muito endurecido, tinha muitas coisas que eu não tolerava, tinha muitas coisas que eu não aceitava, e eu era muito relutante, sabe? E Deus, ele me quebrou nessa área, né? Muitas coisas que eu dizia que eu não perdoaria, eu perdoei. Muitas situações que eu dizia que eu não aceitaria, eu aceitei. Fui traída, decepcionada, tudo isso em várias áreas da minha vida, com amizades, relacionamentos, tudo isso. E eu dizia que que eu não aceitaria, que eu jamais perdoaria, e Deus foi lá e deixou eu passar. E eu sempre com meu coração endurecido, cheia de feridas, cheia de marcas, me fechando para as pessoas, não deixava ninguém se aproximar de mim, eu tinha medo das pessoas me magoarem, então eu me fechava muito, eu não queria muito contato, eu não queria me abrir para ninguém, eu não queria deixar ninguém se aproximar, porque eu tinha muito medo de ser magoada. E eu sempre afastada do Senhor, né? Passei de início, quando eu era jovem, eu fui líder de célula, uma ganhadora de almas para Jesus. Já ganhei muitas vidas para o Senhor. Só que naquele tempo eu era muito imatura. E aí, devido a algumas coisas, alguns acontecimentos, eu saí, né? E passei mais de 20 anos longe do Senhor. E toda vez que eu tentava voltar, parecia que o Senhor não me aceitava de volta, porque eu não conseguia me firmar. Mas eu não conseguia me firmar porque eu não estava pronta. Eu não estava pronta para voltar. Eu continuava ainda com meu ego inflado, com meu eu, sabe? De não permitir isso, não permitir aquilo, não deixar ninguém fazer isso, não deixar ninguém fazer aquilo. Gente, assim, não é você ser boba, ser capacho de ninguém, deixar as pessoas se aproveitarem de você. É você saber perdoar, é você não carregar a mágoa, é você não ser amarrado, acorrentado por isso, sabe? E eu demorei muito para aprender isso e eu quebrei muito a minha cara, porque eu não conseguia entender isso, eu não conseguia, como eu falei, né? Era muito meu eu, era muito eu não vou tolerar, eu não vou aceitar. E muitas coisas Deus permitiu eu passar para eu perdoar, para eu aceitar sim, para eu ver que as coisas não são do meu jeito, né? Eu andei. E quanto mais você demora para entender esse propósito, mais você sofre. Mais você sofre. Eu demorei 20 anos. Eu demorei 20 anos. Nesses 20 anos, eu sofri muito, muito mesmo. Eu fui humilhada, eu fui traída, eu fui decepcionada, várias situações,
né? Perdi pessoas que eu amava muito, sabe? E tudo isso, Deus permitiu eu passar por essas dores para me moldar, para me preparar. Porque quanto mais tempo você demora, mais demorado é o processo. Quanto mais tempo você demora para baixar a sua crista, para ver que as coisas não são do seu jeito e aprender a depender totalmente do Senhor, mais você vai sofrer. Eu sinto muito informar. E eu sou a prova viva disso. Então, assim, Deus precisou me quebrar para me renovar, para me restituir, para me renovar. Então, como ele vai colocar vinho novo em um odre velho, né? Cheia de ego, cheia do seu eu, cheia disso e daquilo. Não, muitas vezes a gente tem que negar a si mesmo. Muitas vezes Deus pede pra gente calar, a gente tem que calar. Muitas vezes Deus fala pra gente aguentar, a gente tem que aguentar. Muitas vezes Deus fala pra gente pedir perdão, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar. E isso vai tudo contra o nosso querer, a nossa vontade. Ninguém quer ficar assim, né? Pedindo perdão e isso, aquilo, outro. Mas muitas vezes, gente, é necessário a gente passar por tudo isso para deixar o nosso eu de lado e aprender a depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Porque Ele que está sob o controle de tudo. Então, quanto mais você demorar para entender o seu processo, mais você vai ser quebrado, mais você vai ser machucado e até você entender e aprender, tá bom? Um abraço para todos e boa tarde.